Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense e ficção chamado Sweetheart. O filme começa mostrando o fundo do oceano, em seguida se move gradualmente até a superfície da água. Jen está à beira da praia recuperando a consciência e percebe que Brad também está desmaiado. Ela corre até ele e quando ela vira ele para cima, ela percebe alguns corais atravessando seu estômago. Ele está mal. Assustada, Jen grita para ver se alguém está por perto, mas não recebe resposta. Ela tira sua mochila e colete salva-vidas. Jen então tira Brad da água, o leva para a areia, remove o coral de seu abdômen e usa seu lenço para aplicar pressão sobre a lesão. Ela então corre para a selva na beira da praia e usa uma pedra para abrir um coco. Depois ela corre de volta até Brad e joga água de coco na boca dele, mas infelizmente o homem já perdeu sua vida. Ela segura seu rosto e chama por ele, mas é óbvio que ele se foi. Acabamos vendo a ilha que Jen e Brad estão, a um pequeno trecho de praia em torno de uma floresta muito densa. Devastada, Jen anda pela ilha até dar uma volta completa, retornando ao corpo de Brad. Ela então entra na selva e chega a uma clareira onde ela vê uma bolsa pendurada em uma árvore e um cooler vermelho. Jen examina o conteúdo da bolsa e do cooler, onde ela encontra algumas garrafas de refrigerante. Em seguida, ela encontra uma garrafa térmica e uma caixa de lata pequena. Dentro da lata, ela encontra um baralho, uma caixa de fósforos e algumas outras coisas. Ela também encontra uma barraca abandonada cobrindo uma mochila contendo um velho Game Boy, um rádio de carro, um livro e um ursinho de pelúcia. Quando Jen volta para a praia, ela ouve um som vindo de uma árvore oca, então ela vai investigar e descobre que era apenas um pássaro. Ela usa algumas folhas para cobrir o corpo de Brad e quando olha em volta, tudo que ela pode ver é a areia e o oceano. Naquela noite chove tanto que ela tem que encontrar abrigo sob algumas folhas e usar uma jaqueta para se cobrir. Pela manhã ela pega um pequeno peixe que apareceu na praia e vê um tubarão cortado ao meio com profundas marcas em seu corpo. Jen olha para o mar imaginando o que poderia ter causado tais danos. Ela então tenta limpar os peixes usando algum tipo de pedra plana como uma faca, mas no final ela desiste e se senta ao lado do cooler e de suas coisas. Ela abre seu diário e descobre que a água lavou toda a tinta. Dentro, Jen vê uma foto dela e de seu namorado. Na selva, ela encontra outra clareira onde ela vê um local com 3 pessoas enterradas e se assusta. Ela então volta para a praia e chega onde deixou Brad. Ele está começando a feder. Jen o arrasta para dentro de uma cova rasa que ela cavou e o enterra usando um pedaço de madeira com um B esculpido nela para servir de lápide. Mais tarde naquela noite, Jen janta alguns peixes assados. Na manhã seguinte, ela faz sua caminhada de sempre e descobre que o túmulo de Brad foi profanado. Seu corpo foi separado e arrastado por alguém ou alguma coisa até a selva. Ela acaba pegando uma vara, afiando a ponta e depois entrando na selva para verificar a situação, mas não encontra nada. No dia seguinte, Jen vê algo ao longe, então ela decide nadar em direção a essa coisa e descobre que é um balde e uma mala. Ela respira fundo e mergulha no oceano, onde ela vê um buraco negro bem no fundo. Jen volta com a mala e o balde para a costa. A mala tem um par de tênis e algumas roupas. Naquela noite ela muda de roupa e coloca o tênis sentada na frente do fogo. Ela abre a caixa de lata novamente e examina o conteúdo, descobrindo um compartimento secreto que escondia algumas fotos. Ela tenta usar o fogo para iluminar as imagens quando ouve o som de um avião acima. A mulher corre para pegar o sinalizador e quando ela dispara, ele não funciona. Ela tenta uma segunda vez e agora sim funciona. Com o clarão brilhando ao longe, ela espera para ver se obtém uma resposta. Porém, à medida que a chama desaparece no horizonte, Jen vê um monstro humanoide surgir de dentro da água. Ela fica assustada, corre de volta para onde ela estava, pega sua vara pontiaguda e corre para a selva. Ela encontra um lugar para se esconder enquanto ouve o barulho das folhas amassando e o som de pés se aproximando. A mulher fica escondida até que finalmente ouve esse monstro sair. No dia seguinte, ela corre de volta para a praia e vai ver as 4 fotos que ela estava olhando na noite anterior. São todas de uma família. A última foto mostra uma mulher segurando a bolsa que Jen encontrou na mesma árvore. Na foto, Jen pode ver 2 pontos brilhantes ao longe. Ela pensa no que fazer e esvazia a mala, coloca nela os coletes salva-vidas do Brad e tenta usá-la como uma jangada. Ela leva aquela jangada improvisada para o oceano e tenta subir nela, mas apesar de muitas tentativas, a jangada não consegue segurar o
seu peso. Naquela noite, Jen usa a árvore oca como local para dormir. Ela está mantendo sua lança de madeira perto caso o monstro venha novamente. Jen está dormindo na árvore quando ouve o monstro chegar. Ela tenta ficar quieta enquanto a fera se aproxima. O monstro rola o tronco da árvore com Jen dentro, mas ela ainda não faz nenhum barulho. Então, tão repentinamente quanto começou, o terror chega ao fim. De manhã, Jen, aterrorizada, sai do tronco e acaba pegando um tubarão usando outros pequenos peixes como isca. Ela então usa esse tubarão como isca para o monstro. Durante a noite, enquanto se esconde, Jen deixa o tubarão pendurado bem à vista. Ela espera pelo monstro. A mulher fecha os olhos por um segundo e então ouve um estalo. No momento em que ela abre os olhos, o tubarão sumiu. Pela manhã, Jen está examinando as cordas arrebentadas e enquanto afia sua lança, ela vê algo ao longe. É um corpo flutuando na água. Ela vai até o corpo para descobrir que é um homem cortado ao meio com o rosto todo cortado. Jen então acaba pendurando o corpo do jeito que ela fez com o tubarão, e quando a noite chega, Jen, sentada em seu esconderijo, assiste ao monstro pegar o corpo e fugir para o oceano. Ela acaba ouvindo um motor de avião em cima. Ainda pensando no que fazer, ela vê os pés do monstro por perto. Jen consegue se manter quieta até o monstro ir embora. De manhã, Jen faz uma rede no alto das árvores e quando a noite cai, ela usa essa rede como uma torre de vigia. Durante uma tempestade, ela olha ao redor procurando pelo monstro. Enquanto olha para o mar, um flash de um relâmpago faz com que o monstro a veja. Ela calmamente deita em sua rede e enquanto o monstro se aproxima, ela quase tem um infarto. Do nada, o monstro puxa a rede e Jen cai no chão. Ela pega sua lança, chega à praia e continua correndo. O monstro salta da água e quase alcança Jen, mas ela é mais rápida e a criatura volta para a água. Eventualmente, o monstro salta da água bem na frente de Jen. Ela investe contra ele com sua lança. Em retaliação, o monstro arremessa Jen para longe, mas antes que ela possa respirar, ele volta e a chuta para a água. Quando ela sai, a criatura se foi. Agora Jen está danificada e com medo. Na manhã seguinte, Jen examina seus danos, toma banho no oceano e troca de roupa. Enquanto ela está colocando seu tênis, uma jangada aparece no horizonte. Ela acha que está alucinando e quando percebe que a jangada é realmente de verdade, ela tira o tênis e nada em direção a ela. A bordo estão sua amiga Mia e o namorado dela, Lucas. Assim que eles chegam à costa, Jen abraça Lucas e chora enquanto ele a conforta. Mia, por outro lado, está observando a ilha. Jen prepara uma refeição com peixes, cocos e refrigerantes para Lucas e Mia. Ambos dizem que a ilha é linda, mas Jen diz a eles que todos devem sair o mais rápido possível. Lucas e Mia olham para ela incrédulos, mas Jen diz a eles que a ilha não é segura. Ela tenta explicar sobre a presença do monstro para Lucas e Mia, mas eles não acreditam nela. Jen até mostra as fotos que encontrou e explica que os pontos luminosos são os olhos do monstro. Lucas disse que eles deveriam esperar e ver se mais alguém aparece, enquanto Mia sugere que há uma possibilidade de que Brad apareça. Jen diz a Mia que Brad perdeu sua vida e ela o enterrou, porém o monstro o desenterrou. Mia vai embora enquanto Lucas pede uma descrição desse monstro. Ela diz que é enorme, tem 2 olhos e cheira muito mal. Mia tenta convencer Jen a desistir de voltar para a jangada, mas Jen diz que prefere perder a vida numa jangada do que perder a vida naquela ilha. Mia diz que ela não tem ideia de como a vida na jangada é. Jen deixa Mia para encontrar Lucas, que está examinando aquele sinalizador. Ela diz a Lucas que a melhor direção é oeste, afinal ela está vendo muitos aviões que voam para lá. A mulher espera que um desses aviões vai encontrá-los. Já que Lucas não respondeu, Jen diz a ele que sabe que isso parece loucura e ele concorda. Ela pede para ele acreditar nela e Lucas diz que ele só precisa de um tempo para pensar em tudo isso. Jen então diz que vai sair para pegar mais comida e pega a ferramenta de multiutilidade suíça de Lucas emprestada. Ela pede a ele para dizer a Mia para se preparar e vai para a selva. Quando Jen abre o objeto cortante para cortar o peixe, ela percebe que esse objeto está manchado de sangue. Ela olha para Lucas e Mia, que estão discutindo alguma coisa. Jen acha estranho, mas continua o que está fazendo. Quando Jen volta com o peixe, Lucas e Mia dizem a ela que eles não vão sair. Não importa o quanto Jen diga a eles que eles deveriam ir, eles se recusam, não vão entrar naquela jangada, não essa noite pelo menos. Jen acaba concordando e entra na água para se acalmar. Quando ela olha para trás, ela vê Lucas e Mia indo embora juntos. Jen volta para a costa, coloca alguns suprimentos no cooler, o sinalizador na mochila e caminha silenciosamente até a jangada, olhando para ver se Lucas e Mia a veem. Eles estão sentados na praia enquanto ela empurra a jangada em direção ao oceano. Mia e Lucas correm em direção a Jen e tentam levá-la de volta à costa.
mata. Jen tenta um embate e no processo chuta Mia na cara. Em seguida, Mia bate em Jen com o remo e ela desmaia na água. Jen recupera um pouco a consciência e está tudo escuro. Ela está amarrada a uma árvore e vê Mia sentada em um tronco que explica a ela que Lucas foi olhar ao redor da ilha. Ela pede para ela desamarrá-la, insistindo que ela não está inventando. Porém, Mia diz que Jen tem um histórico de inventar coisas, o que faz ser difícil acreditar nela. Lucas acaba voltando e diz que não viu nada durante a patrulha na ilha. Jen pede a Lucas para desamarrá-la e ele a faz prometer que não vai fazer nada precipitado. O homem diz que é culpa de Jen que eles estão ali. Ele estava tendo uma ótima semana até que ela disse a ele que não queria ficar no barco e agora eles estão presos em uma ilha. Jen diz que agora não é hora de brigar e que Lucas não deve se cansar. Lucas diz que mesmo se Jen tivesse escapado da ilha na jangada e encontrado ajuda, como ela iria conseguir viver sabendo que deixou seus amigos para trás? Lucas diz a Jen que ela o traiu. Ela queria deixá-lo para perder a vida de fome na ilha. Enquanto eles estão falando, eles ouvem Mia gritar. Lucas pega um tronco da fogueira e corre em direção a Mia. A besta já estava segurando a mulher. Lucas bate com a tocha no monstro que deixa Mia cair e acaba acertando o próprio Lucas. Enquanto a besta mergulha de volta na água, Jen tenta cortar a corda. Assim que consegue, ela pega sua lança e vai atrás de Lucas. Ele tenta chegar até Mia que está na água, mas antes que possa pegá-la, o monstro a puxa para baixo da superfície. Na manhã seguinte, Jen desce da árvore onde eles passaram a noite e pede para que Lucas desça também. Porém, ele está com muito medo. Jen o assegura que ela nunca viu o monstro durante o dia, então ele finalmente desce. Eles vão até a praia juntos, arrumam suas coisas e entram na jangada. Ao entrar, Jen vê um pouco de sangue no chão. Lucas começa a remar quando ouve alguma coisa. De repente, as mãos da fera tentam atingir Lucas de dentro da água. Ele entra na jangada e a fecha. Os dois tentam se preparar. O monstro perfura o fundo da jangada e mostra sua cabeça. Lucas dispara o sinalizador nele, mas erra. Ele consegue uma segunda vez e a criatura volta para a água. Jen relaxa um pouco, mas de repente o monstro chega e a puxa para dentro d'água. A fera a leva até o fundo do oceano. Ela tenta se livrar dele e eventualmente o perfura com aquele objeto cortante suíço. O monstro a solta e vai para o fundo enquanto ela tenta nadar para a superfície. De repente o monstro se vira e ataca Lucas, que mergulhou na água para resgatar Jen. Ele o captura e o leva para baixo até aquele buraco negro. Jen volta para a praia. A primeira coisa que ela faz é reacender a fogueira. Ela então começa a escrever um livro de memórias de seu tempo na ilha como prova do encontro com esse monstro. Ela pega um monte de paus e os afia. Em seguida, ela exuma os corpos da família enterrada na ilha e afia seus ossos. Ela faz os preparativos para um embate final com a criatura. Naquela noite, o monstro chega à costa. Jen o atrai com peixes e o cerca com fogo. Ela corre até ele e o perfura com um galho, fugindo do monstro e se escondendo em seguida. Enquanto a criatura procura por ela, Jen pega outra lança, os ossos e vai de novo perfurar o monstro 2 vezes na perna. Porém, ele a arremessa contra a árvore. Enquanto ela está se recuperando, Jen percebe que o monstro está vazando um líquido vermelho. Ela apressadamente encontra o objeto perfurante que ela escondeu na praia e perfura o monstro novamente enquanto ele tenta agarrá-la. A tática continua. O monstro vem até ela e Jen rapidamente o perfura com vários paus e ossos afiados. Finalmente o monstro pega Jen pela perna e a levanta pelo rosto. Ela pega outro osso do bolso e continuamente perfura o monstro no peito. A criatura a derruba e ela escapa. Jen se vira pronta para o embate quando o monstro dá um grito e finalmente cai, sem vida no chão. Jen volta e arranca a cabeça do monstro. Em seguida, vemos um plano mais amplo da praia com a selva pegando fogo. Se você fosse a Jen, teria tentado deixar seus amigos para trás também? Candy Corn. O filme começa com 4 amigos sentados numa cafeteria discutindo planos para, digamos, um trote de Halloween. Mike diz a seus amigos que esse ano será o maior trote de todos. Ele quer pegar um garoto enquanto volta para casa, bater nele, tirar sua roupa e deixá-lo andando pelado no meio da estrada. Carol tenta impedir os rapazes dizendo que eles não são mais crianças, porém eles não a escutam. Ela fica irritada e vai embora. Os rapazes então
então vão até o balcão para cobrar alguma coisa que o dono do estabelecimento devia a eles. O homem pergunta quais são os planos deles para o Halloween e um dos rapazes deixa escapar que estão planejando um trote. O homem então pede para que o levem, dizendo que quer se divertir também. Eles recusam inicialmente, porém o homem diz que só vai lhes dar o que eles querem se eles o levarem. Os rapazes então concordam em levá-lo. Em seguida somos apresentados a Jacob, um tímido menino que anualmente é zoado por esses adolescentes. Ele está sentado assistindo a uma TV com tela em branco e comendo milho doce. Em seguida ele pega uma abóbora de plástico, monta em sua bicicleta sem freios e sai por aí pedalando descalço. Anoitece e vemos os valentões no show de horrores onde Jacob trabalha. Carol também está lá, já que seu namorado Steve pediu por sua presença. Lá, os valentões aguardam a chegada de Jacob. O rapaz chega ao show de horrores onde trabalha e o proprietário Lester, também conhecido como Dr. Morte, diz a Jacob que ele é um dos membros da equipe agora e que nunca desejaria mal algum para ele. Em seguida, o homem manda Jacob se preparar para o show. Na ausência de Lester, os valentões encurralam Jacob e Carol assiste de longe quando eles começam a implicar com o rapaz. Quando Steve agarra Jacob pelo colarinho, o rapaz o empurra. Mike ameaça Jacob dizendo que eles vieram apenas para se divertir, mas se ele tentar revidar, eles acabarão o machucando. Em seguida, Mike vira e Jacob o empurra pelas costas. Os valentões ficam furiosos e começam a bater em Jacob. Eles espancam o rapaz sem dó nem piedade, chutando e socando até que o último sinal de vida deixe seu corpo. É muito triste. Mais tarde, Lester encontra o corpo de Jacob sem vida e todo ensanguentado. Ele observa o corpo enquanto ferve de ódio. O homem então pede aos outros membros da equipe para colocarem o corpo em seu trailer. Em seguida, vemos os valentões em casa. Todos estão nervosos. Eles dizem que Jacob atacou primeiro e eles apenas se defenderam. Carol perde o controle com toda a insanidade que acabara de testemunhar e vai embora. Enquanto isso, Lester encara o rosto destruído, inchado e ensanguentado de Jacob em seu trailer. Ele então pega uma caixa velha e a abre, revelando uma vela, um livro e uma máscara. O homem veste a máscara em Jacob, acende a vela e começa um ritual. Em seguida, ele começa a recitar um encantamento para ressuscitar Jacob, mas quando nada acontece, ele coloca as coisas de lado e se senta desesperançoso. Entretanto, um momento depois, ele olha para trás e seus olhos se arregalam com o que acabara de ver. No dia seguinte é dia das bruxas. O xerife Bramford dirige pela cidade observando a vizinhança quando vê rapidamente a aparição de um homem todo ensanguentado que parecia muito com Jacob. Ele vai procurar o homem, mas não encontra nada. Ao voltar para o carro, a telefonista da delegacia chamada Marcy diz a ele que eles têm uma situação em mãos lá na delegacia. O xerife então dirige até lá para encontrar Carol sentada com cara de triste. Marcy encoraja Carol a dizer a Bramford o que aconteceu. A garota está relutante em contar a ele, já que Mike é seu filho. Porém, ela diz que não tem outra opção. Bramford a conforta e diz a ela para continuar. Com os olhos cheios de lágrimas, Carol diz a ele sobre o incidente da noite anterior. Ela diz que os rapazes podem ter matado Jacob e é por isso que ela está preocupada. Bramford então a consola, dizendo que nenhum assassinato foi relatado, portanto é muito improvável que Jacob estivesse morto. Carol então pede a Bramford para não contar a ninguém que ela esteve lá e vai embora. Depois disso, Bramford vai visitar Lester em seu trailer. Lester diz a ele que aprecia sua preocupação, porém ele havia chegado tarde demais. Segundo ele, policiais nunca previnem nada, apenas chegam depois do ocorrido. Ele então informa que seu funcionário Jacob havia sido terrivelmente espancado ontem, mas hoje já está melhor. Antes que Bramford retorne para seu carro, Lester ainda diz que não confia em policiais. Ao retornar, Bramford informa a Marcy que Jacob está bem. O xerife então vai para a casa de Jacob, porém, ao chegar lá, ninguém abre a porta. Quando ele volta para o carro, alguém parece estar olhando para ele através de uma fresta. Enquanto Carol tenta tirar um cochilo, o telefone toca. Em uma ligação anônima, uma pessoa com a voz distorcida diz a ela que sabe o que ela fez e a ligação cai.
Depois disso, Steve aparece na janela usando uma máscara e assusta a garota. Carol diz a ele que está muito chateada por causa da noite anterior. Steve pede desculpas a ela e diz que Jacob está bem. Isso parece acalmar Carol e ela perdoa Steve. Mais tarde, enquanto a Carol está na cafeteria, Mike chega e diz a ela que não gostou do jeito que ela o tratou pelo telefone. A garota acha que ele estava falando daquela ligação que ela havia recebido mais cedo. Mike então também diz que sabe que ela os dedurou e a ameaça, dizendo que ela deve manter sua boca fechada daqui em diante. Depois disso, Gus chega à cafeteria e conta a seu irmão Chet sobre a noite passada. Chet fica feliz e diz que seu irmão é o cara. Os dois então começam a rir e Gus parte em direção ao banheiro. Quando ele sai, vê uma abóbora cheia de milho doce entre as pias. Ele vai até lá e põe alguns milhos na boca. Entretanto, Jacob estava a seu lado, vestindo a máscara colocada por Lester. Quando Gus percebe a presença do rapaz, ele tenta pedir desculpas, dizendo que não conhecia os jovens de ontem e tudo havia sido ideia deles. Entretanto, Jacob não dá atenção e procede em tirar a vida do homem, arrancando seus órgãos internos com uma de suas mãos. O filme corta para Carol visitando Steve em seu local de trabalho e contando a ele sobre a ameaça de Mike. Steve diz a ela que Mike está apenas irritado por causa dos eventos recentes e ele logo vai esquecer de tudo. Do nada, um cara se aproxima deles e os informa sobre Gus. Os policiais chegaram à cena do crime e, olhando para o cadáver do homem, Bramford encontra um milho doce no chão. Bramford se aproxima de Chet, que esteve chorando todo esse tempo, e tenta consolar o homem, dizendo a ele para se apresentar na delegacia e fornecer todas as informações que puder para ajudá-lo a prender o responsável pelo crime. Steve e Carol chegam à cafeteria, onde o xerife diz que se eles sabem de alguma coisa, eles têm que falar. Os dois então são levados para a delegacia, onde dizem a Bramford que Gus estava junto dos rapazes durante o espancamento de Jacob. Bramford diz a eles que pode haver uma conexão, portanto eles não devem se preocupar, e também diz que Gus estava envolvido em várias outras coisas que poderiam ter resultado em sua morte. Depois de lidar com eles, Bramford decide ir com um dos policiais até o show de horrores para obter mais informações. No carro, o policial comenta que é altamente improvável que algo que Gus estivesse envolvido poderia ter lhe causado uma morte tão horrível. Os valentões se encontram na casa de Bob e conversam sobre o assassinato de Gus. Todos eles parecem estar surtando, exceto Mike, que acredita com total certeza que Jacob nunca poderia ter feito isso. Steve diz que não tem como ninguém ter certeza de nada ainda e todos deveriam tentar tomar cuidado. Porém, Mike não liga para isso e grita com eles por se preocuparem por nada e vai embora. Carol e Steve também vão embora, deixando Bob assustado sozinho em casa. Depois de ouvir alguns barulhos estranhos, Bob sai para verificar e encontra uma abóbora com milho doce na frente de sua porta e começa a chamar seus amigos. Ele estava pensando que deveria ser algum tipo de pegadinha. Quando ele se aproxima da abóbora, Jake aparece do nada, o prende contra uma parede e, usando apenas as mãos, ele arranca a coluna vertebral de Bob, tirando sua vida instantaneamente. Enquanto isso, o policial e o xerife se encontram com Lester. Eles perguntam ao homem se ele sabe de alguma coisa a respeito do assassinato. Lester pergunta a eles se estão achando que ele tem algo a ver com esse assassinato. Bramford responde dizendo que eles não têm certeza ainda, mas precisam obter todas as informações que puderem. Bramford então pergunta sobre Jacob. Lester diz a ele que mandou o rapaz de volta para casa depois que os valentões o espancaram e agora ele não sabe de nada sobre seu paradeiro. Outro policial chega ao trailer e conta a Bramford que houve outro assassinato. Bramford olha para Lester, mas ele diz que agora tem um álibi incontestável e não podem mais suspeitar dele. Os dois policiais então vão para a cena do crime e encontram o corpo de Bob. O policial chamado Fox começa a passar mal ao presenciar essa cena tão terrível. Bramford então pede para que ele vá para fora chamar o outro policial, o Conrad. Quando Conrad chega, Bramford pergunta a ele como descobriu sobre o assassinato. O homem responde dizendo que um vizinho relatou gritos naquela casa. Bramford então diz a ele para não tornar a notícia do assassinato pública ainda. O xerife volta para a delegacia e diz a Marcy que ele pode estar errado sobre quem matou Gus. Ele pega sua arma e diz a Marcy para fazer um anúncio dizendo que ninguém deve sair de casa depois de escurecer. Ele também instrui Conrad a não deixar ninguém entrar ou sair da cidade
cidade até que tenham acabado com as investigações. Por fim, ele deixa Fox na delegacia com Marcy. O xerife então vai para casa e pergunta a Mike o que exatamente aconteceu naquela noite. Mike fica irritado e se recusa a dizer. Bramford então diz a ele para não sair de casa e manter as portas trancadas até que ele possa descobrir o que está acontecendo. O homem também o manda avisar a seus amigos e vai embora. Enquanto Steve e Carol estão se agarrando, o telefone toca. Era Mike avisando as instruções dadas por seu pai e dizendo que a festa de Halloween foi cancelada. Os dois então voltam para a sem-vergonhice. Enquanto o xerife patrulha a cidade e Conrad fecha a estrada, o povo começa a ligar para a delegacia perguntando o motivo por trás do toque de recolher repentino. Marcy responde ligação após ligação dizendo que eles não têm muita informação sobre isso, mas que todos precisam seguir as ordens. O xerife, que havia acabado de chegar, chama Fox para acompanhá-lo até a casa de Jacob. Mike liga para Bob para dar a ele as instruções, mas o telefone fica tocando em sua casa enquanto seu cadáver é levado por agentes funerários. Os policiais chegam à casa de Jacob e batem em sua porta. Ao não obter resposta, eles arrombam a porta e começam a verificar a residência. Embaixo de uma das camas, eles encontram algo embrulhado que tem um cheiro extremamente desagradável. Eles puxam para fora e descobrem um corpo putrefato cheio de larvas. Carol e Steve vão ao cinema onde ele trabalha para fazer sem vergonhice e Carol sai, dizendo que volta logo. Lester sai de seu trailer e encontra sua equipe sentada em um círculo. Quando ele pergunta a eles qual é o problema, Gate pede a ele para dizer a todos a verdade sobre Jacob. O homem afirma que eles não irão apoiá-lo dessa vez, porém querem pelo menos morrer com um pouco de dignidade. Lester apenas responde dizendo que nunca irá morrer. Após retornar, Carol não consegue encontrar Steve. Ela então vê a abóbora com um milho doce na escada e começa a chamar por ele, achando que era uma pegadinha. Enquanto isso, Lester fala com sua equipe e diz a eles que alguns rapazes fizeram algo muito ruim com um de seus funcionários. Ele diz que não tem vergonha do que fez e se orgulha disso, pois não foi nada mais que justiça. No final, ele diz que todos na cidade irão caçá-los, mas eles têm que revidar com tudo que têm. Enquanto isso, no cinema, Steve finalmente chega até Carol. Ela sorri para ele quando ele se aproxima dela, mas depois percebe sangue jorrando de sua cabeça. Ela corre até ele enquanto ele cai no chão e começa a chorar. Jacob aparece do nada e começa a perseguir a garota. Ela tenta correr, mas eventualmente ele a alcança, agarrando-a pelos cabelos e em seguida arrancando sua língua com uma das mãos. Jacob então pega o corpo dela e o coloca ao lado do corpo de Steve. Ele então dá alguns passos para frente e cai. Em seguida, Lester é visto tentando acordá-lo, dizendo que ele ainda não pode morrer, pois ainda tem trabalho a ser feito. Enquanto dirige de volta da casa de Jacob, Fox pergunta a Bramford se ele realmente acha que Jacob matou sua própria mãe. Bramford diz a ele que não tem ideia, pois só irão ter certeza assim que concluírem as investigações. Eles veem o carro de Steve do lado de fora do cinema e entram para verificar. Os dois encontram os cadáveres de Steve e Carol. Bramford liga para Mike e conta a ele tudo sobre a morte de seus amigos. Mike começa a chorar ao ouvir a notícia e em seguida parte em direção ao show de horrores. Chegando lá, ele começa a gritar pedindo a Lester para sair. Gate rapidamente informa a Lester a respeito disso. Lester diz a ele que Jacob precisa de sangue novo e ainda não está pronto. Ele pede a Gate que faça os outros funcionários manterem Mike ocupado. Os funcionários então derrubam Mike e amarram-no a uma cadeira. Quando Bramford retorna para casa, ele encontra Lester sentado em uma cadeira. Ele aponta sua arma para o homem e pergunta a ele onde está seu filho. Gate aparece do nada atrás dele e o derruba com um cano de metal. Lester então puxa sua faca e Gate diz a ele que está indo longe demais e vai embora depois. A cena é cortada depois que Lester abaixa e começa a cortar alguma coisa do corpo do xerife. Enquanto isso, Mike vaga pelo show de horrores e os funcionários acendem as luzes. Do nada, o alto-falante começa a tocar um áudio de Lester dizendo que o show está prestes a começar. O carro do xerife chega ao local. Mike começa a andar até ele com um sorriso em seu rosto, pensando que seria resgatado. Porém,
No carro, ele encontra a cabeça decapitada de seu pai com os olhos arrancados e o nariz decepado. Ele começa a chorar. Enquanto isso, Jacob sai do trailer de Lester e arranca os braços de Mike. Lester chega com o milho doce de Jacob e ri enquanto o rapaz chuta Mike, fazendo-o cair no chão. Ele acena com a cabeça para Jacob e retorna para o trailer, enquanto o rapaz começa a arrancar os dentes de Mike um por um enquanto ele grita de dor. O filme corta para o show de horrores em uma nova cidade. Lá, uma mulher pergunta a Lester se os dentes de um colar em sua loja são realmente de verdade. Lester diz a ela que tudo em sua loja tem uma história e os dentes são de fato reais. Ele diz que enquanto as pessoas más continuarem pisando em inocentes como eles, ele estará lá para manter o equilíbrio. O filme corta mais uma vez, agora vemos Jacob mastigando seus milhos doces. Obrigado por assistir, até o próximo!